Olá, vamos agora falar sobre sondagem vesical. Então, em relação às considerações iniciais, nós temos que é a introdução de uma sonda através da uretra para o interior da bexiga, fornecendo um fluxo contínuo de urina em clientes que tenham alguma incapacidade de controlar a micção ou clientes com algum tipo de obstrução, ou seja, ou incontinência ou algum tipo de retenção, ou até mesmo algum tipo de obstrução que pode estar presente no pós-operatório, coágulos, ou até mesmo devido a alguma atresia ou alguma alteração anatômica que possa estar relacionada a essa obstrução. Nós vamos ter duas classificações quando se fala de sondagem vesical. Pode ser intermitente ou de alívio, né, que é aquela sondagem que vai, como o próprio nome diz, fazer o alívio daquela retenção, daquela incontinência, mas vai ser removido logo após a retirada de toda a urina da bexiga, ou a permanente, também conhecida como de demora, né, em que nós vamos ter a utilização de outro tipo de catéter, com outro tipo de equipamento que vai ser utilizado e que o paciente pode passar mais tempo com ela, né, e vai ter essa indicação, ou no pós-operatório, ou até mesmo um paciente que tenha um controle rígido do balanço hídrico, ou que tenha algum tipo de incontinência ou obstrução e que precise estar fazendo a utilização por um período maior. E esse período ele vai ser bem relativo a depender da substância da sonda, né, e também da indicação. Então, nós vamos ter como resolução a resolução 450 de 2013, a resolução do COFEN, que trata justamente sobre todo esse protocolo, né, de utilização da melhor prática, no caso, que deve ser utilizada do melhor protocolo e rotina relacionado à passagem dessa sondagem, dessa sonda, e também que é uma atividade privativa do enfermeiro, né? Então, o enfermeiro, ele tem essa atividade privativa em que o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ele vai estar assistindo, né, em toda essa técnica, mas que é uma atividade que deve ser realizada privativamente pelo enfermeiro. Quando se fala da técnica que faz a utilização do catéter intermitente ou de alívio, nós vamos ter a introdução de um catéter reto, descartável longo o suficiente para drenar a bexiga. Quando vazia, no caso a bexiga, né, retira-se imediatamente, né, esse catéter e é indicado para alívio do desconforto da distensão da bexiga. Nós vamos ter a cateterização permanente, né, e essa cateterização de demora, ela permanece por um tempo maior, que o cliente seja capaz de urinar voluntariamente, né, até esse período, ou que algumas medições contínuas apuradas, quando se tem essas medições, essa necessidade dessas medições, e não sejam mais necessárias. Por exemplo, um balanço hídrico rígido, que realmente, como a gente já falou, quando deve-se ter essa rigorosidade em ter esse acompanhamento do que o paciente está ingerindo, de quanto ele está eliminando, por algum tipo de alteração, até mesmo internação em unidade de terapia intensiva. Quando se fala de catéter intermitente, nós vamos ter o alívio do desconforto da distensão da bexiga, né, uma medida de descompressão. Obtenção de amostra estéril de urina, avaliação da urina residual após a micção, né, quantos ml por dia, tratamento a longo prazo de clientes com lesões de medula espinhal, degeneração neuromuscular ou ainda bexiga neurogênica. No caso, por exemplo, o paciente fez um bloqueio, né, uma raquianestesia, e fez utilização de morfina, por exemplo, teve uma retenção urinária e a indicação de fazer essa cateterização, porque ele já desenvolveu um bexigoma e não está conseguindo fazer, né, não está conseguindo fazer a diurese de forma espontânea. Mesmo com todos os estímulos, com compressas adequadas, com a estimulação através de barulho de água corrente, deixar o paciente com um aumento mais reservado para que ele possa fazer a tentativa e mesmo assim ele não conseguiu, então há também a indicação dessa cateterização intermitente. Quando se fala de catéter permanente, né, curta duração, mas que essa curta duração, mesmo sendo curta, mas precisa de um período um pouco maior, né, devido à obstrução de fluxo de urina, reparo cirúrgico da bexiga, uretra e estruturas subjacentes, por exemplo, pós-operatório de prostatectomia, prevenção de obstrução uretral por coágulos após cirurgia geniturinária, mensuração do débito urinário em clientes em estado crítico, né, como falei para vocês, o balanço hídrico, irrigações contínuas ou intermitentes da bexiga. E temos ainda permanente com a longa duração, com duração maior,
como a retenção urinária severa com episódios recorrentes de infecção do trato urinário, erupções cutâneas, úlceras ou feridas irritadas pelo contato com a urina, né? Pacientes que têm lesões por pressão em locais mais críticos, como é o caso na região sacral, na região trochanteriana, então vai ter esse contato direto com a urina, então pode ser indicado. Doença terminal, quando as trocas de roupa elas são muito dolorosas para o paciente e está manipulando o paciente de forma contínua, então às vezes é essa indicação. Cuidados relacionados à sondagem vesical. Então, usar apenas água estéril para inflar o balão, visto que a utilização de alguns líquidos, como é o caso do soro fisiológico, que tem alguns cristais, pode acabar cristalizando, né, devido aos longos períodos e quando for desinsuflar o balão que fica preso lá na bexiga para ancorar o catéter, pode haver algum tipo de lesão na passagem devido a esses cristais que podem ter se formado. Catéteres de plástico são utilizados para sondagem intermitente. O sistema ele deve ser mantido fechado para prevenção de infecções. Os catéteres de látex são recomendados para uso de até 3 semanas. Cuidados relacionados à sondagem vesical. Então, esvaziar a bolsa coletora regularmente, né, evitando que ela fique totalmente cheia, evitando justamente algum tipo de acidente e até mesmo a bolsa ela deve ficar sempre abaixo do nível da bexiga, né, se o paciente estiver deitado, se ele estiver de pé, enfim. Sempre ter esse nível abaixo da bexiga justamente para evitar que a urina ela retorne. Então, o ideal também é que essa bolsa ela não esteja totalmente cheia para justamente estar evitando esses acidentes. Os pacientes em uso de sonda de demora devem manter uma ingestão hídrica de 2 a 2,5 litros por dia de líquidos, né? Então, essa ingestão hídrica ela deve ser realmente bem orientada, porque o paciente ele não vai estar guardando essa urina por muito tempo, ele vai estar sempre drenando continuamente devido à utilização da sonda de demora. Então, deve sim também ter uma ingestão adequada justamente para que essa filtração e essa eliminação seja associada com a ingesta. Trocar todo o sistema quando houver algum tipo de desconexão, quebra da técnica asséptica ou vazamento. Nós sabemos que é um sistema fechado, então se esse sistema é fechado, ele deve realmente ser totalmente trocado se houver algum tipo de quebra da técnica ou vazamento. O catéter deve ser fixado de modo seguro e que não permita tração ou movimentação. Né? Então, após a passagem, o ideal é fixar esse catéter na parte interna da coxa ou na região suprapúbica, né? A depender do sexo, e também do melhor conforto para o paciente. E de posicionamento, de como ele vai estar fazendo essa utilização, se ele vai estar manipulando, se ele vai estar andando, se ele vai estar sempre em decúbito ventral ou dorsal. A bolsa coletora deve estar sempre abaixo do nível da bexiga, né, para o cliente evitar esse refluxo urinário, como já descrito. E agora vamos trabalhar algumas questões, né, voltadas para essa sondagem vesical. A sondagem vesical consiste na introdução de um catéter estéril através da uretra até a bexiga, com o objetivo de drenar a urina. Sobre as finalidades da sondagem vesical, analise as afirmativas abaixo e de DV para verdadeiro e F para falso, assinalando a alternativa que apresenta a melhor sequência de cima para baixo. Esvaziar a bexiga dos pacientes com poliúria. Essa é uma das finalidades? Não, o paciente tem poliúria, ele tem o quê? Uma grande quantidade de urina, né, a ser drenada, mas não necessariamente vai ter indicação de fazer uma sondagem vesical. Controlar o volume urinário? Sim, se o paciente está precisando de um balanço hídrico rigoroso, então a sondagem ela pode ser indicada sim. Preparar para as cirurgias, principalmente as abdominais, né? Porque muitas vezes, devido à manipulação e local da manipulação, há necessidade de esvaziar a bexiga, e aí você faz o esvaziamento da bexiga e ainda faz o controle hídrico, né, daquele paciente, principalmente em cirurgias maiores. Promover a drenagem urinária dos pacientes com incontinência urinária. Então, o paciente que tem algum tipo de incontinência, seja ela temporária, por algum tipo de problema, ou até mesmo se ela for já a longo prazo, então tem também essa indicação para a promoção dessa drenagem urinária. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa A. Considerando as intervenções de enfermagem durante o procedimento de cateterismo vesical de demora masculino, leia as frases abaixo e a seguir assinale V ou F. Escolher catéteres de menor calibre, 14 frentes, 16 frentes para adultos, que permitam boa drenagem urinária.
correto, né? A gente está falando de catéter vesical de demora masculina, mas sempre a gente vai estar escolhendo os catéteres de menor calibre e melhor drenagem para aquele calibre. Então, se eu posso utilizar um de 14 para o homem, mesmo que eu possa utilizar um de maior calibre, mas vai ser mais confortável e vai ter a mesma finalidade. Então, utilizar de menor calibre, mas que tenha a melhor drenagem para aquela situação. Fazer reeducação vesical antes da retirada do catéter, não há necessidade, né? Anteriormente, algumas literaturas davam como orientação fechar a sonda por um tempo, por algumas horas, para que o paciente pudesse fazer a coleção de urina e depois sim a gente poderia estar retirando aquele catéter. Hoje não há mais essa indicação de desmame, né? Realmente só vai ser removido o catéter quando a indicação não for mais orientada, né? Como a gente falou, a gente vai estar indicando esse cateterismo pelo período máximo que aquele paciente estiver precisando, a depender da necessidade e da indicação. Na suspeita de obstrução, não realizar a lavagem do catéter. Então, se tem obstrução, se tem algum coágulo, se tem alguma coisa, deve-se analisar, deve-se verificar se realmente aquele catéter ele foi passado no local adequado, se ele está dentro da uretra, se ele não está causando nenhum tipo de lesão, se o balão não foi inflado no local errado. Então, tudo isso deve estar sendo verificado e, por isso, mais do que nunca, essa atividade passou a ser privativa do enfermeiro e também pode estar sendo realizada, né, por profissionais habilitados, profissionais médicos habilitados, de preferência urologistas que têm o maior conhecimento em relação à anatomia. A indicação de troca de catéter vesical a cada 21 dias e quando realizar coleta de amostra para cultura. Então, não há indicação. Hoje não há mais indicação, né, de dias, realmente, como a gente acabou de ver, a Anvisa no seu último manual trouxe que você não tem um período fechado para estar fazendo essa troca. A avaliação do catéter, se tem algum risco, se tem algum indício de infecção, inflamação com aquela utilização, se realmente não há mais indicação à remoção, existem sim algumas substâncias que fazem parte, né, da produção desses catéteres, como a gente viu de teflon, de silicone, que tem uma durabilidade maior em relação aos de látex, mas a gente sempre vai estar sendo feito essa avaliação e não em relação a dias contados e fechados. Então, a alternativa correta vai ser a alternativa C, em que apenas 1 e 3 estão corretas. Em relação ao cateterismo vesical de demora, o técnico de enfermagem está proibido de realizar a injeção do cateter vesical, pois é um procedimento privativo do enfermeiro. Autorizado a realizar a injeção da sonda vesical de demora por não ser considerado invasivo, na verdade é totalmente invasivo, né? Autorizado a realizar a injeção do catéter vesical somente sob supervisão do enfermeiro. Então, ele não pode estar realizando esse procedimento porque é um procedimento privativo do enfermeiro. Ele vai estar auxiliando o enfermeiro, né, com a abertura de material, com o posicionamento do paciente, mas ele não vai poder realizar a injeção do catéter, por ser um procedimento invasivo que precisa de conhecimento anatômico e de orientação adequada para a sua realização. Então, a alternativa A é a alternativa correta. Paciente atendido no ambulatório em pós-operatório tardio de prostatectomia fez uso de sonda vesical de demora que foi tracionada acidentalmente e deslocada para fora da uretra. Após o contato telefônico com o urologista do paciente, o médico solicita nova passagem de sonda vesical de demora pela equipe de enfermagem. De acordo com a resolução 450 de 2013 do COFEN, no procedimento de sondagem vesical são recomendações, dentre elas: escolher catéter de maior calibre possível. Não, a gente vai escolher o de menor calibre possível, que vai garantir a melhor drenagem, né, para aquele calibre. Então, a alternativa A já está incorreta. Garantir que o técnico de enfermagem e enfermeiro façam a injeção do dispositivo urinário utilizando técnica asséptica. No caso, quem vai fazer a injeção vai ser o enfermeiro, né? O técnico não pode estar realizando. Orientar o paciente para manter a bolsa coletora na altura do abdômen, né? Ele vai estar sempre abaixo, não na mesma altura. Encher o balão de retenção com água destilada, pois soluções salinas trazem risco de cristalização após longos períodos, o que pode dificultar a deflação no momento da retirada do catéter, e essa é a nossa alternativa correta. A alternativa está incorreta porque considerar que no ambulatório o procedimento de injeção de sonda vesical de demora seja feito com uso de luvas de procedimento. É uma técnica estéril e deve ser feita com técnica asséptica.
A cateterização da bexiga, né, a introdução de uma sonda de plástico ou de látex através da uretra até a bexiga. Sobre o cateterismo vesical, leia as afirmações abaixo. O tamanho do balão é de importância secundária na seleção do cateter intermitente, uma vez que os balões não interferem na resposta terapêutica. Então, o cateter intermitente, né, o cateter de demora, o cateter de alívio, ele não tem balão, certo? E a quantidade de líquido, no caso de água, que você vai estar utilizando no cateter de demora, no de látex, de teflon, de silicone, ele vai influenciar sim, e isso vai variar de acordo com as orientações de cada catéter. O procedimento predispõe ao risco de exposição a antisséptico, fitas, látex e lubrificantes. Alergias à betadina são comuns, então realmente deve-se ter cuidado, porque se o paciente tiver algum tipo de alergia, algum tipo de, ele vai estar sendo exposto, então o ideal é sempre estar orientando que o paciente vai estar sendo exposto a essas substâncias. A uretra do adulto do sexo masculino é mais curta em relação à uretra feminina. Incorreto, é justamente o contrário. A feminina é mais curta, né? Então, quando você vai começar a passar o cateter vesical na mulher, com pouco tempo você já vê o que? O retorno da urina. Já no caso do sexo masculino, muitas vezes você tem que inserir quase que o cateter inteiro para poder vir o retorno. É comum encontrar resistência no esfíncter prostático e o aparecimento da urina significa que a sonda está na bexiga. Realmente pode sim ter algum tipo de resistência no esfíncter prostático, mas o aparecimento de urina, e ele realmente significa que a sonda está lá na bexiga, mas a uretra masculina é maior do que a feminina. E a afirmação número 4, a bolsa de drenagem acima do nível da bexiga fará com que a urina reflua de volta para a bexiga, aumentando a possibilidade de infecção. Por isso que ela deve estar sempre abaixo do nível. Então, a alternativa vai ser a alternativa D, em que 2 e 4 apenas estão corretas. Então, pessoal, chegamos ao fim dessa nossa primeira discussão. Vejo vocês daqui a pouco. Obrigada!